Alô, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade aqui no ABC Repórter, todas as quartas-feiras ao vivo. O programa Sustentabilidade traz informações de âmbito empresarial e de comportamento para o cidadão também. E hoje estamos trazendo um exemplo desse tipo de cidadão que coopera com as questões de sustentabilidade, que é o meu amigo Carioca, mas que tem o nome Telines Basílio, da Coopercaps, Cooperativa da Capela do Socorro, que cuida da coleta seletiva. Carioca, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Primeiro, uma coisa que não posso deixar passar. Por que Telines? Fala aí rapidamente isso. Bom, meu avô, ele costumava ler muito e um dia, lendo um livro, ele leu uma frase que estava escrito The Lines, as linhas, e falou, o meu filho, o próximo filho que nascer vai se chamar The Lines. E na hora de registrar ele esqueceu o H e botou tudo junto e ficou Telines. Telines. E como você é procedente da Baixada Fluminense, há 30 anos em São Paulo, Carioca é um nome que é conhecido, né? Já está agregado ao meu nome, né? Mas eu me considero um cidadão paulistano. Um cidadão paulistano. Fala um pouquinho da Coopercaps na Capela do Socorro, o que ela faz? A Coopercaps, ela cresceu, ela nasceu numa necessidade de ter uma cooperativa de catadores na região, porque a Zona Sul de São Paulo é uma cidade, é um local bem carente e onde muitos carroceiros foram identificados na época. Agora, em 30 de agosto, já fazemos 15 anos, a gente conseguiu uma parceria duradoura com a Prefeitura da cidade de São Paulo, que dá todo o suporte para que a gente possa gerar emprego e rendas. Ou seja, você reúne os catadores da região do Capela do Socorro, é isso? No início, a ideia foi justamente essa, acabar com esse trabalho de tração humana e ter um local digno, um local que as pessoas pudessem sair do sol, da chuva, aquele trabalho de rua, né? É muito pesado. E a cooperativa nasceu com 23 ex-catadores. Sim. E hoje o nosso trabalho ele ganhou uma dimensão muito maior. Talvez por causa da crise que o país atravessa, falta de emprego, falta de qualificação profissional. Hoje a gente consegue abranger e atender toda a comunidade e pessoas que vieram de trabalhos formais, outros catadores, jovens de primeiro emprego, então... Reúne uma gama de pessoas de uma diversidade impressionante, né? Sem dúvida. É importante destacar que uma coisa que é muito bacana, nesses 10 minutinhos antes do início da entrevista que a gente conversou, você está há 30 anos em São Paulo, né? Quando você chegou aqui, qual era a sua formação há 30 anos atrás, escolar? Bom, eu tinha concluído o meu segundo grau, né, no Rio de Janeiro, e vim para cá. Em busca de oportunidades. São Paulo sempre esteve na minha um plano de vida, né? Sim. Eu vim para cá porque São Paulo é a cidade das oportunidades. Sim. E ao chegar aqui eu percebi que eu deveria ter me reciclado primeiro, né? Literalmente. Eu não tinha uma profissão, achava que o simples diploma de segundo grau iria abrir portas e não foi bem assim. Acabei ficando logo desempregado, sem dinheiro, e a única forma honesta que eu vi naquele momento para que eu pudesse sustentar a minha família foi a catação, foi arrumar uma carroça no ferro velho e poder catar, e todo final do dia eu tinha um dinheirinho para poder sobreviver. Antes que a gente entre nesse aspecto desse teu avanço, né, nesse mercado, você estudou, se formou e fala da tua formação atual no campo universitário, o que você fez? Só para completar, eu durante 12 anos puxei carroça pela Zona Sul de São Paulo. Sim. E aí a cooperativa, eu sempre digo que a cooperativa tem um divisor de água na minha vida, né? Através da cooperativa eu me reconheci como um líder
eu fui conduzido pelos associados, né? Sim. A função de presidente. Eu não sou o presidente, eu estou o presidente da cooperativa. Sim, sim. E a cooperativa, minha primeira oportunidade de receber um diploma foi um convite que eu recebi para representar as cooperativas de São Paulo lá no Japão. E eu fui para Osaka, fiquei lá 28 dias, ganhei um curso de resíduos sólidos urbanos da prefeitura de Osaka. Que beleza. E meu primeiro diploma eu recebi lá. Voltando... Eu vi que você se emocionou agora falando isso. Muito bacana. Porque é um reconhecimento, não é o carioca, sabe? Sim. É a cooperativa que eu represento. As pessoas que você está lá representando, né? Justo. E aí, quando eu voltei de São Paulo, alguns amigos, né, começaram a pegar no meu pé e falaram, cara, você tem que ter uma formação, você precisa voltar a estudar. Você precisa fazer isso em 2009. E aí eu criei coragem, resolvi prestar um vestibular, passei e consegui concluir no ano de 2012 meu curso de gestão ambiental. De gestão ambiental, mas não parou aí? Não, eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, né, e alguns outros cursos complementares, que sempre quando aparece alguma coisa, porque eu sou um multiplicador. Sim. Então, a cooperativa investiu nisso para que eu possa levar esse conhecimento e partilhar com meus colegas. Eu preciso aqui fazer um break dessa história brilhante desse homem, porque a gente fica vendo aí a TV Globo, o Brasil que eu quero, aquela baboseira, né? O Brasil que eu quero é de gente assim, ó. De um cara que trabalha e que ele não fica mandando recado do Brasil que ele quer. Esse é o Brasil que ele constrói como exemplo, sentindo-se responsável por uma coletividade que está no seu entorno, né, Carioca? Quer dizer, é isso que a gente sente em você. Você se vê obrigado a avançar porque as pessoas têm você como líder, né? E você não se sente assim, isso que eu acho bacana. Você tem uma visão democrática, aquilo é de todos, né? Nós começamos com 23 pessoas trabalhando na cooperativa. Hoje nós geramos diretamente 193 postos de trabalho. Que brincadeira. Então são jovens, 18 anos, que assumem a maioridade, e se a gente não adotar eles, a bandidade adota então, primeiro. É isso que eu queria falar. Como que funciona a tua responsabilidade social nessa formação? Porque assim, entre o cara largar, entre ele puxar uma carroça e puxar um baseado, tá? A distância está muito pequena. E ele fala, bom, vou ser avião nisso e vou ganhar vida mais facilmente. Como é que é o seu trabalho nisso e como você se sente, o que você faz com relação a isso? Olha, a gente gera emprego para mulheres. 70% do nosso quadro de cooperados são mulheres. Sim. Que a mulher, ela se sente segura, ela trabalha próximo de casa. Sim. O filho está na creche, o outro está na escola. A mulher é pai e mãe. Sim, sim. E ela é a chefe da casa. Então, 70% do nosso quadro são mulheres. Outra parte são jovens senhores, né, que passaram de uma faixa etária no mercado de trabalho e dizem que essas pessoas são velhas. Sim. Ex-egressos do sistema prisional. Sim. A gente fechou há cerca de 2 anos uma parceria com uma casa de recuperação, que essa casa de recuperação ela trabalha com pessoas em situação de rua. Né, viciado em droga, álcool, e a gente vai até eles e apoia o trabalho deles, e quando essas pessoas terminam o seu tratamento, sim, a cooperativa gera uma oportunidade para que essas pessoas possam ter uma ocupação, sim, e ser reintegrado, sim, novamente. Sim. Como cidadão, o que pode ser feito em prol da cooperativa? Porque, por exemplo, e talvez os amigos que nos acompanham aqui semanalmente nem todos sabem que existe a coleta seletiva. Por exemplo, na minha rua, ela passa quarta-feira às 8 horas. Antes de eu vir aqui para o estúdio, eu venho separando ao longo da semana e deixo lá. Adianta levar material separado, reciclado para vocês? Isso ajuda? Fala um pouco sobre essa dinâmica. Olha, tudo que a gente puder para
para incentivar a população a separar os seus recicláveis, é muito importante a gente colocar que, quando a gente fala que tem uma parceria com a prefeitura, sim, não quer dizer que aquela central de triagem é da prefeitura. Sim. A prefeitura apoia um trabalho que é sério e muito bem feito. Porque ela tem interesse, isso, porque precisa reduzir custo operacional dela. A gente sabe que existe um déficit muito grande na parte de educação e as pessoas não têm o hábito de fazer a separação no dia a dia. Mas ela não sabe a importância que é para o nosso planeta. Os nossos recursos naturais estão se esgotando e, principalmente, aquele simples gesto gera emprego, renda, sim, e resgata a cidadania. E eu falar dignidade, né? Eu acho que é a palavra que classifica bem isso, né? Com certeza. O que te chamou a atenção entre a vida acadêmica e a tua experiência na prática, quando você foi confrontado entre a prática de um ex-catador e a vida acadêmica? Só que antes eu vou chamar os nossos comerciais e você vai responder essa pergunta logo após o nosso intervalo, que já os 15 minutos já se passaram. O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho com o Carioca contando a história de um ex-catador. Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. Voltamos com o programa Sustentabilidade aqui no ABC Repórter e hoje recebendo um ex-catador de rua que dirige a Cooper Capes, que é a cooperativa da região da Capela do Socorro, em São Paulo, que graduou-se, formou-se pós-graduação em gestão ambiental, que é o Telines, muito conhecido como Carioca lá no pedaço. Você, por muitos anos, como você disse na primeira parte, puxou carroça, tá? Com certeza. E depois você foi para a universidade. Como que você confronta essas duas experiências? O que um lado levou de aprendizado para o outro? Eu acho que faltava para mim a parte teórica, conhecimento da parte teórica e principalmente das leis, né? Sim. Para que eu pudesse estar levando essa experiência que eu adquiri, a parte prática é importante. É muito importante, mas essa teoria levar para dentro de uma cooperativa de catadores e fazer eles entenderem a importância de ser um cooperado e de ter um negócio, porque a cooperativa não existe um dono, não existe um patrão, são todos donos, todos são sócios. Sim. E esse profissionalismo está fazendo com que a gente consiga ter uma ascendente na sua retirada, que dentro de uma cooperativa não tem salário, mas existe o rateio do lucro. Sim. E a cooperativa começa a ter, as pessoas a ter uma dignidade, uma valorização através do seu trabalho. E uma responsabilidade, porque ela é uma parte daquilo. E né? Como a gente levou esse conhecimento e essa importância e trazendo esse envolvimento de que aquele negócio é de todos, a gente começou a se profissionalizar, começou a crescer, começou a atrair os olhos do poder público, dos investidores,
A Política Nacional de Resíduo Sólido, a Lei 12.305 de 2010, ela ainda está muito nova, faltam algumas coisas a serem agregada na lei, mas as empresas têm uma obrigação. E uma empresa grande de porte, ela só vai associar a sua marca a uma outra empresa responsável e que faça o seu trabalho de forma correta. Sim. Então, esse casamento, ele se tornou perfeito, porque hoje a gente tem uma valorização, as empresas nos veem com bons olhos, o poder público, a sociedade, o cidadão. E quando o cooperado, ele hoje é feliz, hoje ele tem orgulho de dizer. Até me emociono porque a gente vê a divulgação, sabe? Não precisa de rede social. O próprio cooperado, ele é multiplicador. E ele se sente orgulhoso, feliz. De ser parte daquilo de grandioso. De fazer parte desse negócio. Se uma pessoa daquela região tiver interesse em participar, existe mais espaço para crescer? Fala dessas novas oportunidades e o que você planeja. O espaço, a intenção é que nós possamos Quantos crescer metros cada você tem vez lá? mais. Nós temos 800 metros. Tá. A prefeitura, reconhecendo o nosso trabalho, está nos transferindo para uma área 5 vezes maior. Olha, então, eu lá acho que na mesma região? Na mesma região. Isso é um reconhecimento do nosso que beleza. trabalho e o reconhecimento do nosso poder de crescimento. Sim. Então, a gente vai poder atender muito mais parte da região, sem contar que na região sul, na nossa região ali, tem mais outras 4 cooperativas. Sim. Então, a importância de reciclar é muito grande. Hoje, o cidadão gera, em média, aí, de 1 a 1,2 kg por dia de resíduo. É verdade. Desses, 35% são passíveis de serem reciclados. Sim, e estão acabando indo de forma incorreta para os aterros sanitários, diminuindo o tempo de vida útil dos aterros. Se as pessoas reciclarem, elas vão estar preservando o meio ambiente, dando mais vida útil para os aterros sanitários e, principalmente, gerando emprego, renda, resgatando cidadania das pessoas. É isso que é o Brasil que a gente quer ver. Você, amigo, que na sua casa ainda não está praticando a separação para a coleta seletiva, não tem perdão. Aqui tem um ex-catador de rua dando uma aula de cidadania, de formação de pessoas, de exemplo. O Brasil é um país que não chega a 3% de reciclagem, não chega a 3%. A Alemanha tem quase 40%, tá? E lá eles são ricos e nós somos pobres. Então, seja um cidadão consciente, separe o seu lixo, o seu resíduo. Ah, mas o caminhão nunca passa. Não faz mal. Vamos fazer a nossa parte. Se o poder público, por vez, na tua cidade, em algum lugar, não esteja fazendo a parte dele, vamos fazer a nossa, como o meu amigo carioca está fazendo, cuidando de pessoas, de quantas pessoas tem lá? 193. 193 pessoas. E eu te perguntei, agora que vocês vão para uma área 4 vezes maior do que os teus atuais 800 metros quadrados, né? Você vai gerar mais emprego? Essa é a expectativa? Olha, nós aprendendo academicamente a fazer o nosso planejamento. E dentro do nosso planejamento, que a gente chamou e denominou de Projeto 2020, a gente quer chegar em 2020 com pelo menos 500 pessoas trabalhando. Que maravilha! Quer dizer que você já tem um planejamento de médio e longo prazo na tua jornada. O que você gostaria de deixar de legado na tua história? Falta escrever um livro? Falta o quê? O que você imagina quando você olhar para trás e aquilo que você deixou para a humanidade? Eu não quero que a pessoa física do carioca se sobressaia sobre isso, mas eu gostaria que exemplos que, se a gente for olhar, o Brasil ele deve ter aproximadamente 600 mil catadores. 600 mil catadores? Tem tantos cariocas, tem tantas Marias, sabe?
tem tantas pessoas com histórias lindas que deve ser, principalmente pela população jovem, pelo jovem, deve seguir como exemplo. Que às vezes a gente, pelas dificuldades que a vida nos oferece, a gente acaba desistindo. E a gente não deve desistir nunca. Eu tenho uma vontade, sim, um sonho de poder contar a minha história e de outras histórias que existem dentro da nossa cooperativa, por exemplo, botar isso num livro, para que isso seja utilizado para trabalho acadêmico, para que outras pessoas possam se mirar e ter como exemplo, sabe, exemplos positivos, né? Sim. Que é o que o Brasil está precisando, mostrar o positivo, justamente. Né? Bom, você sabe que o portal Sustentabilidade tem 15 colunistas e ele informa todas as questões de sustentabilidade. O ano passado a gente acumulou 1 milhão de acessos, né? Eu vou me comprometer com a Abel para que a gente abra a câmera lá e comece a gravar as pessoas, tá, dentro da cooperativa, para que elas possam contar um pouquinho do seu dia a dia, para a gente faça um registro que te facilite você poder editar o livro depois. Porque eu acho que essa é a forma que o portal pode cooperar, quer dizer, vamos localizar as histórias que estão lá dentro, conhecer um pouquinho de cada um, para que a gente possa impactar e, inclusive, abrindo as portas do portal Sustentabilidade para colocar todo o seu trabalho, divulgando como naquela região pode ser, de forma assertiva, encaminhado o material para vocês. Agradeço muito, eu tenho certeza que sempre quando a gente recebe visita, olha que a gente recebe muita visita, escolas públicas, escolas particulares, universidade, trabalhos acadêmicos. Esse ano a gente está com 8 trabalhos acadêmicos sendo desenvolvidos, TCC, né? E eu sempre digo para as pessoas que vão lá, quando você sair, voltar e passar pelaquela porta, eu tenho certeza que você vai ser um ser humano muito melhor. Melhor. Mas muito melhor. Nós estamos aqui com um dos cooperados, que é o Zé, que se escondeu atrás da câmera aqui, né? O Zé que é baiano e não quis aparecer porque ele está com a camisa da cooperativa, né? Mas vai ser um prazer a gente poder perceber que essas pessoas da vida, do exemplo do Brasil, possam impactar muito mais positivamente na sociedade do que os políticos. Porque, no fim, o exemplo vem de gente como você, né? É verdade, é verdade. E quais são os 8 trabalhos, ou algum dos trabalhos acadêmicos que estão sendo produzidos lá? A gente tem uma turma de engenharia de produção da Estácio, que está fazendo, dividiu a turma inteira, são 5 grupos e cada um está desenvolvendo para melhorar a capacidade produtiva da cooperativa, desenvolver um outro layout produtivo. A gente tem trabalho com alunos da USP, enfim, são vários trabalhos. Vários segmentos, que levam a isso. Isso, tá. Você destacou que tem mais mulheres, né? Perfeito. Isso é porque elas se preocupam mais, na sua visão, com as questões da sobrevivência familiar? Como é que você enxerga essa dinâmica do homem e da mulher trabalhando nisso? Eu acho que a mulher, ela consegue, dentro da sua acessibilidade, perceber que ela trabalhando próximo da sua residência, ela, como sócia cooperada, ela consegue dar uma maior assistência para sua família. Sim. Ela está mais próximo da mãe, dos filhos. Um olho no peixe e um no gato, né? Isso, e o sistema cooperativista, ele permite que o seu associado tenha essa flexibilidade, esse ir e vir. Sim. Então fica bem mais fácil. Por isso, tanta mão de obra feminina. Feminina, né? E que também tem maior dificuldade de conseguir emprego, porque justamente se tem filho e tal, o empregador pensa, a pessoa vai ter que sair e tal, ou seja, você está gerando ou concedendo a flexibilidade que as leis nem sempre concedem. Você que é o flexibilizador nesse aspecto. Com certeza, e sem contar que o cooperativismo ele cresce cada vez mais no Brasil. E uma cooperativa você é dono do seu negócio, entendendo? Basta saber administrar. Carioca, cara,
muito 10 te conhecer, meu. Pô. Essa semana eu tô indo lá gravar. Muito obrigado, extremamente emocionado e feliz por estar aqui. Eu que estou feliz e eu também estou emocionado de ver as suas lágrimas nos olhos. O programa Sustentabilidade encerra aqui com essa figuraça, que é o Delines, o Telines, o carioca, que veio do Rio de Janeiro ensinar cidadania para você, homem brasileiro, mulher brasileira, para construir um Brasil melhor. Encerramos aqui o programa Sustentabilidade e até a próxima. Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br